E aí, gente, tudo bem? Acabei de finalizar um atendimento aqui e a gente teve, nossa, reflexões assim muito legais nesse atendimento, muito profundas, sabe? Eu e a moça que eu atendi. E foram reflexões assim tão interessantes que eu quis vir gravar logo, enquanto tá tudo muito fresquinho aqui, sabe? Para compartilhar, porque é muito louco assim como tem coisas que a gente sabe. Então, por exemplo, tem alguns conceitos que eu tô sempre repetindo ao longo dos meus atendimentos, mas até mesmo esses conceitos, às vezes, dependendo, né, do grau assim de envolvimento emocional que a gente tem ali durante o atendimento, aquilo fala com a gente, sabe, assim, entra de um jeito totalmente diferente, ainda sendo algo que a gente está acostumado a discutir sobre. Então, a conversa foi sobre limites, e a gente vai falar aqui sobre limites, porque uma das maiores dificuldades que a gente tem é realmente conseguir encontrar os nossos limites e comunicar. São duas etapas. Uma coisa é a gente conseguir perceber os nossos limites, outra coisa é conseguir comunicar, e são duas coisas extremamente desafiadoras, uma tão desafiadora quanto a outra. Muitas vezes a gente deixa passar, deixa as pessoas nos invadirem, deixa as situações nos invadirem, porque a gente não aprendeu a identificar esses limites. E isso está relacionado com um monte de aprendizagens que a gente tem, né? A dificuldade de dar limites, ela pode estar relacionada a vários esquemas. Ao esquema de inibição emocional, ao esquema de defectividade, ao esquema de autossacrifício, ao esquema de subjugação. E, na verdade, na maioria das vezes, são todos esses esquemas juntos. É como se fosse um combo. Então, eu tenho muita dificuldade de demonstrar afeto, então eu vou ter dificuldade de demonstrar desconforto. Eu não me sinto, eu não consigo validar o que eu sinto, eu sinto vergonha do que eu sinto, aqui a gente está falando da defectividade, então eu não consigo comunicar aquilo, eu não consigo validar aquilo para mim mesma, como é que eu vou validar para uma outra pessoa? Eu tenho uma dificuldade de desagradar o outro, que é extremamente desconfortável para mim, desagradar o outro. E aí, como é que eu vou dar limite para aquela pessoa se eu não consigo desagradar aquela pessoa? Ou seja, nesse processo todo, quem está sofrendo sou eu. Nesse processo em que a gente não consegue dar limite, somos nós que sofremos. E a gente, infelizmente, não aprendeu, porque ninguém nunca chegou para a gente e ensinou algo que é crucial, que é esse o ponto sobre dar limite. Dar limite vai exigir de você a habilidade de tolerar a angústia que te gera deixar o outro desconfortável, sabe? Muitas vezes, quando você dá limites, quando você é firme, quando você consegue se posicionar, você vai gerar desconforto em pessoas que você não queria gerar desconforto, às vezes no filho, às vezes no marido, às vezes num amigo próximo. E você vai precisar gerar aquele desconforto intencionalmente. Olha só que difícil. Intencionalmente, e você vai se sentir muito mal, né? Isso acontece comigo. Quando eu tenho que ter conversas difíceis, é até difícil para mim falar sobre isso. Quando eu preciso ter conversas difíceis e eu sei que eu não vou ter como fugir e eu já me condicionei que esse é um fato que eu preciso aceitar na minha vida, eu não vou mais fugir de conversas difíceis, porque por muito tempo eu fugi. E veja bem, gente, uma conversa difícil é uma conversa, tá? É diferente de uma discussão, é diferente de uma briga, é diferente de um momento de um rompante ali emocional. Não, é uma conversa racional, onde você vai expor aquilo que você sente, aquilo que você pensa, e você precisa estar disposto a ouvir também coisas que vão te desagradar. E toda vez que eu preciso, e hoje eu falo, não vou fugir de uma conversa difícil, isso me gera um desconforto enorme. Eu saio da conversa, por um lado, exercendo a minha autoempatia, autovalidação, então eu consigo ficar feliz comigo mesma por ter sustentado a minha posição, por ter me colocado bem, por ter conseguido expor tudo que eu estava sentindo e que estava me incomodando, mas saber que eu gerei desconforto em outra pessoa gera uma angústia automática, extremamente reativa. É irracional, é impensado, não é algo pensado, e eu fico com aquela angústia muito, muito grande. Eu preciso ficar conversando comigo por muito tempo, me dizendo, tá tudo bem. É exatamente esse sentimento que ao longo da sua vida você evitou
aos montes, que você precisa aprender a tolerar, a suportar. É essa angústia de saber que você causou o desconforto em alguém. Então, no fim das contas, você conseguir falar não, você conseguir dar limites, é você estar disposto a intencionalmente tolerar o desconforto que isso gera no outro. E se a gente parar para pensar que a gente vem de uma aprendizagem onde a gente infelizmente aprendeu a valorizar, a colocar em primeiro lugar muito mais o que o outro sente do que aquilo que a gente sente, para pensar, para lembrar lá quando você era criança, né, que às vezes você, sei lá, estava cansado, mal-humorado, mas você tinha uma visita em casa e aí você tinha que ficar ali fazendo sala para visita. São exemplos muito sutis, às vezes é até difícil a gente ter esse meio termo, né, de até que ponto dá para respeitar o que a criança sente, e às vezes ela vai ter que sim se submeter a algumas situações desconfortáveis. Mas era muito assim, o que as pessoas vão pensar? Você precisa se comportar porque você não pode ser julgado pelo outro. Você precisa se comportar porque essa pessoa não pode fazer um julgamento negativo sobre você. E infelizmente foi muito massivo. Essa aprendizagem ela foi muito massiva, né? E aí a gente acaba, isso acaba ficando introjetado, né? A gente chama quando você pega aquilo que é de fora, ou seja, algo que alguém está repetindo para você, você introjeta, você traz para dentro, aquilo passa a ser seu. E a gente passa a ter essa necessidade de evitar desagradar, essa necessidade, esse vício de agradar o outro, esse vício de ser bonzinho demais, esse vício de ser legal demais sempre e ter que ser legal sempre, porque senão a gente vai estar sujeito a um julgamento negativo. E o quão difícil é quando esse julgamento negativo vem e a gente vê que aquela pessoa ela está interpretando a gente de um jeito errado, aquela pessoa ela pode tirar qualquer conclusão sobre nós que é muito diferente do que nós somos. É isso que acontece quando a gente dá um limite. A gente está sujeito que aquela pessoa olhe para nós e nos julgue. Ah, é chato. Ah, é rígido demais. Ah, é inconveniente. Ah, é. São mil julgamentos. E você está se colocando nessa zona de vulnerabilidade, onde você sabe que aquela pessoa ela pode te julgar. E isso também gera uma angústia enorme. Isso também vai gerar uma angústia enorme. Mas, ao mesmo tempo, na verdade, isso exige de você que você tenha uma autoestima muito positiva. Em que sentido? De você se validar. E você entender que, apesar de que o outro emita um julgamento sobre você que não é verdadeiro, quando você tem ali muito bem estabelecido sobre você os teus limites, os teus valores, as suas forças pessoais, aquele julgamento, por mais que seja de uma pessoa que você ama muito, por mais que seja extremamente importante para você aquilo que aquela pessoa pensa sobre você, você conseguir entender e quão é importante, quão importante seria que um dia a gente tivesse alguém que tivesse sentado com a gente lá atrás, né? Quando a gente estava aprendendo a ser gente, quando a gente estava aprendendo a pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo, que alguém tivesse sentado com a gente e tivesse falado, olha, tá tudo bem. A gente não consegue controlar o que o outro pensa sobre nós. As pessoas, elas vão mesmo, às vezes, emitir algum julgamento sobre a gente que pode ser totalmente errado. E a gente precisa entender a olhar para isso como um processo natural da vida e não gastar tanta energia tentando controlar o que o outro pensa da gente. Porque quando a gente tem essa dificuldade muito grande de dar limites, na verdade, a gente está tentando exatamente isso: evitar o desconforto, a dor de gerar um desconforto e a dor de ser julgado, de às vezes estar diante de alguém, diante de alguém que está fazendo um julgamento errado sobre a sua pessoa, sobre a minha pessoa. E quando a gente aprender a lidar com esse desconforto, cara, o quanto a gente vai ter avançado em termos de desenvolvimento pessoal. Porque significa que você aprendeu a se validar. E só que esse é um processo, todo o processo de aprendizagem, toda a superação que a gente quer viver, a gente cria uma expectativa de que vai ser uma coisa assim, eu vou dormir hoje sendo quem eu sou e amanhã eu vou acordar sendo a pessoa que eu gostaria de ser, não é? Fala a verdade. A gente não cria essa expectativa de que as coisas elas vão mudar como se fosse uma chave que mudasse dentro da gente. Só que não é assim. O processo de desenvolvimento pessoal, ele é um processo. Então, você vai vivendo ali etapas, né, desse desenvolvimento e precisa muito treino
Então, até você chegar nesse ponto onde você realmente consiga se validar de maneira automática, de maneira natural, e até que esse processo ele se torne um processo natural, automático, você vai precisar praticar, você vai precisar treinar de maneira intencional. Então, todas as vezes que você perceber essa angústia por ter decepcionado o outro, por ter desapontado, desagradado, você vai precisar ter essa conversa, esse diálogo interno com você e falar para você mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a gente quer, é a sua conversa com você mesmo. Nós queremos aprender a dar limites, certo? Então a gente vai ter que aprender a tolerar esse desconforto. A gente vai ter que aprender a tolerar o desconforto da possibilidade de um julgamento errado sobre nós. A gente vai ter que aprender a conviver com a ideia de que aquela pessoa que tinha até então uma imagem tão imaculada de quem a gente era, porque é aquilo que a gente quis transmitir, que você era uma pessoa adequada, solícita, disposta, que você não tinha rusgas com ninguém. É isso que você quis transmitir para aquela pessoa. E a partir do momento que você começa a quebrar com essa idealização que você construiu, você está sujeito àquela pessoa ter uma impressão distorcida sobre você. Porque o julgamento daquela pessoa, a impressão que ela vai construir sobre você, passa pelo filtro de quem ela é. E cada um de nós tem filtros totalmente diferentes. E a gente vai aprender, vai precisar aprender a conviver com isso. Então é sobre isso, gente. A reflexão foi essa. A minha intenção aqui é gerar cada vez mais esse tipo de reflexão, autoconhecimento. Eu tenho essa máxima que o autoconhecimento liberta. Esse autoconhecimento, ele te liberta dessas amarras que te prendem às suas feridas inconscientes e que você nem sabe. Então, essa repetição de padrões, comportamentos que a gente tem de maneira automática que muitas vezes a gente nem percebe ou que é tão difícil a gente conseguir modificar. A minha intenção aqui é gerar esse desenvolvimento em você. Então, fica aqui, acompanha o canal, se inscreve. Eu tenho uma mentoria que se chama DSE, Desvendando Seus Esquemas, que tem justamente esse objetivo, você conhecer os seus esquemas para que você consiga realmente quebrar com todos esses padrões. Tem os meus contatos aqui, o site lá do consultório, no site tem o WhatsApp das secretárias para você entrar em contato. E manda aqui os seus comentários, porque eu gosto muito de interagir com vocês por aqui. Beijão!